Deixa eu ver. Tá lá. Agora começou a gravar. Agora começou a gravar, apareceu. Ai, meu Deus, tá jóia, então. Então não estava gravando mesmo. E estava aqui na bolinha, que como tivesse gravando. Não tava. Não estava, é verdade. Vamos voltar. Bom, então vamos voltar um aqui. Falar do movimento circular. Esse movimento, ele envolve várias assim, grandezas, né? Porque no movimento em linha reta, que a gente fala, ele é mais simples, né? Então, eu sempre penso assim, para ficar na cabeça, para entender, o que eu tenho que sempre me lembrar? Que para fazer um movimento, uma curva, ou girar alguma coisa, sempre eu falo que esse movimento precisa ser entortado. Ele precisa de uma força que vai entortando essa linha reta, né? E essa força sempre é dirigida para o centro, que é a aceleração centrípeta, né? E aí eu só coloquei as equações mais importantes, né, da velocidade angular, no caso, que envolve... Por que envolve o π? Porque é uma circunferência. Por que envolve a frequência? A frequência, se vocês se lembrarem, como eu calculo frequência? Tantos eventos que ocorrem durante um tempo, né, no caso, um segundo. E aí também você ainda pode escrevê-la em função do π, né? Mas em função do período, que a gente chama de tesão, que é o inverso da frequência. Por isso que ficou, no lugar de F, ficou 1 sobre T. Okay? Frequência, então, é 1 sobre o período. O que é período? Período a gente sempre fala que é um tempo especial, porque é sempre para completar uma volta, né? Por ser algo que é circular, toda vez que completa uma volta, eu tenho essa medida de tempo, ok? Legal, então vamos lá. Então, aí vem continuando rapidinho, a velocidade escalar, ela é determinada pelo produto da velocidade angular com raio de rotação. Aí eu tenho a frequência lá, 1 sobre T, e T também é 1 sobre F, tá? Frequência de um movimento circular corresponde ao inverso do seu período. Porém, para complicar um pouquinho, também existe um movimento circular variável, né? E aí entram essas equaçõezinhas aí, um pouquinho mais elaboradas para vocês. Então, nele, além de ter uma aceleração centrípeta, tem uma aceleração que a gente chama de angular e também tangencial, que elas são constantes, né, e que fazem com que a velocidade angular do móvel ele varia de maneira sempre uniforme, ok? Gente, a gente não vai entrar muito no mérito aqui do movimento circular, porque deixar só para revisão mesmo, se a gente tiver oportunidade, depois a gente faz algum estudo um pouquinho mais só desse tópico, ok? Vamos tocar? Então vamos lá, vamos entrar direto na mecânica básica aí, e mais geral, né, que são as 3 leis de Newton. Então, vamos lá, a dinâmica, né, ela estuda as causas que deram origem a algum movimento. Nesse sentido, então, gente, vocês estão vendo direitinho agora o slide? Tá tudo ok? Sim. Ok, vocês dão um grito aí, tá? Então, vamos lá. Nesse sentido, a gente estuda as forças que atuam sobre o corpo, as quantidades de movimento, né? Energia mecânica, impulso, o torque, que é momento angular, por exemplo, que aqui eu também não deu para colocar impulso, lançamento oblíquo também não deu, torque, nem isso aí a gente não coloquei, tá? Então, vamos lá. As bases do estudo da dinâmica são as 3 leis de Newton. Todo mundo lembra, né? Primeira lei, que é o princípio da inércia. Segunda, a gente chama de princípio da dinâmica. E a terceira famosa, que é a ação e reação, a famosa terceira lei de Newton, né? Aí, um pouquinho dele aí, quando ele nasceu e quando ele morreu, né? Nasceu no mesmo ano que Galileu morreu, né? Em 1642, viveu até 1727. Ele viveu bastante, viu, gente? Morreu bem idosinho. Bom, o que diz a primeira lei? Que todo o corpo continua seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta,
a menos que ele seja parado, que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, o que está parado tende a ficar parado, ou seja, o que está em repouso tende a ficar em repouso, e o que está em movimento tende a continuar em movimento. Uma coisa bem legal de observar, você vai falar assim, mas é um movimento que vai fazer circular, mas assim, só para associar, o que é essa inércia? Você tem a famosa reação dos passageiros do ônibus, né? Se você estiver solto no ônibus e o motorista acelerar, aí você fala assim, o que aconteceu? Eu caí para trás. Na verdade, você não caiu, né? Você permanece no mesmo lugar. Quem vai embora é o ônibus. Então, você cai porque você queria ficar ali, a posição que você estava. Então, quem sai, quem vai para frente é o ônibus, ok? E depois, se o ônibus estiver em movimento, vamos supor que você esteja no ônibus e ele está a 80 km por hora, você está solto, e de repente passa alguma coisa na pista e ele freia. Aí fala assim, nossa, ele freou e a pessoa foi lá para frente. Na verdade, ela não foi para frente. Ela só continua o estado de movimento e ela estava. Quem ficou para trás, na verdade, foi o ônibus, ok? Então, interpretar direitinho isso. Essa história de vai para frente, vai para trás, o corpo não faz isso, ok? Beleza? Então, vamos lá. Mecânica, continuando a dinâmica aí, a segunda lei. Essa segunda lei é famosa, né? Porque ela envolve cálculos, e desses cálculos, eles, da força que é massa vezes aceleração, vai para muitas outras resoluções, né? Leva para milhares de outros significados. Então, vamos lá. O que diz a segunda lei ou o princípio da dinâmica? Que todo movimento, ele é proporcional à força que é imprimida sobre ele. Ou seja, considerando a direção de onde parte a força, pode ser favorável ao movimento, gerando aceleração. Então, você está, assim, a gente pega, às vezes, na brincadeira, na aula, né? Pega alguém e fala, vamos empurrar, né? Até, né? Dar um empurrão, depende de como você aplica essa força. Então, você pode determinar uma linha, por exemplo, um eixo. Então, se essa força for aplicada e seguindo o sentido desse eixo, então, você considera que foi o que é acelerado no movimento. Mas você também pode gerar uma desaceleração. Por exemplo, tem alguém, um corpo que está em movimento, e alguém, por exemplo, um colega, aí você puxa pela camiseta, né? Então, na verdade, você vai fazer uma força no sentido contrário e então você gera uma desaceleração. E ainda pode interferir na direção. Por quê? Porque dependendo, você pode não aplicar uma força em linha reta, então, né? Isso pode gerar a mudança da direção desse movimento, ok? Lembrar sempre que a força e a aceleração que são proporcionais. A massa é sempre uma constante, tá? Ela sempre vai permanecer constante, beleza? Bom, lembrando que força no sistema internacional é dado em Newton, e Newton, o que significa um Newton? É o quanto, né, a multiplicação de 1 quilograma pela aceleração. Então, 1 quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Isso significa 1 Newton. Massa, a massa M, né, sempre dada em quilogramas, e a aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado. Ok? E a terceira lei? Ela diz que para toda ação corresponde, né, uma reação sempre em sentido oposto e de mesma intensidade. Ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, dirigidas sempre em sentidos contrários, né? Aí eu fiz uma brincadeira aí para vocês, se vocês duvidarem disso, dá um soco na parede, né? Mas cuidado, não vai quebrar a mão, né? Porque assim, acha que tem ação. Se
tiver dúvida, façam isso, beleza? Mas eu não aconselho. Legal. E aí vamos aproveitar ainda a dinâmica, né, para falar um pouquinho da lei da gravitação universal, que faz parte disso tudo aí. Que, na verdade, Isaac Newton, ele vai estabelecer, né, essa lei, e até tem lá no livro Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que tem essa publicação. Segundo a qual, como essa lei é falada, que a matéria atrai matéria na razão direta do produto das suas massas, ou seja, observa a equação. O que está em cima do traço aí da divisão, a gente sabe que sempre vai ser o quê? É razão direta. E o que está embaixo, razão inversa. Então, a razão inversa do quadrado da distância que separa. Ok? Então, razão inversa no denominador, razão direta, né, no numerador. E quem é esse G aí, esse Gzão? Então, esse G é a constante de gravitação universal, que no sistema internacional tem esse valor. Por ser constante, né, vale sempre isso aí. Que é 667 vezes 10 a menos 11 newtons por metro quadrado, dividido por quilogramas quadrados. Se você observar, né, a gente tem lá que depende também do campo gravitacional, ok? Então, essa distância sempre em relação ao centro de massa do corpo, que a gente... O campo gravitacional, na verdade, de um local, ele pode ser calculado G igual ao G, né, que é a constante, vezes a massa dividido por d ao quadrado. Essa equação me dá o quanto vale o campo gravitacional no lugar, beleza? Então, o que eu aproveitei? Aproveitei para falar um pouquinho aqui, já que a gente está falando de gravitação, o que é velocidade de escape? Não sei se vocês devem ter estudado, né? Mas é interessante porque quando vai se lançar foguete, né, um satélite, né, pôr em órbita e etc., com quanto de velocidade, qual é a velocidade mínima que ele precisa para sair da atmosfera, né, no caso aí, da Terra. Então, aí até fiz um cálculo aí para vocês verem qual é a velocidade mínima de um corpo para sair da atmosfera da Terra. Na próxima tela, ok? Então, vamos lá. A velocidade de escape, ela é... Isso, espera só um pouquinho. Uma aluna. Então, vamos lá. A gente chega aí, né, substituindo, o que a gente faz aí para achar a velocidade de escape? Você tem mv quadrado sobre 2, que é, para vocês, é conhecida, que é isso aí é energia cinética, né? E mgr é a energia potencial. Então, quando você faz igual as duas, você chega na equação da velocidade de escape, que é a raiz de 2gm dividido por r. O M e o Emão, na verdade, são as massas do corpo que vai sair, né, e do planeta de onde ele vai sair, respectivamente. G, aceleração da gravidade, o Gzão é a constante universal que a gente falou, R é a distância em relação ao centro do planeta, que pode ser R ou D, tem lugares que vai colocar o D, tá? E V, a velocidade de escape em metros por segundo. Então, veja só, a gente vai substituir aí, para vocês verem, na Terra, o que seria necessário, como seria necessária a velocidade para um corpo sair. Então, veja lá, ó, M é 5,8 vezes 10, 24 quilogramas, é 10 a 24, tá? Depois, na hora, vocês não esquecem que 24 é expoente do 10, ok? E seu raio médio é de 6,38, 10 elevado a 6,
metros, ok? Então, massa da Terra, raio da Terra. Então, vamos aplicar na equação, vamos mudar de tela. E aí a gente chega nessa resolução, olha lá. 2 é da fórmula, né? 2G vezes M dividido pelo raio. Então, veja só, a gente obteve que a velocidade de escape para um corpo sair e atravessar a atmosfera da Terra e não cair de volta, porque ele precisa entrar em órbita, é 11,2 vezes 10 a 3 metros por segundo. Então, o que você pode fazer aí? O 10 a 3 é 1000, né? 1000 é K, tem o M, K, N. Todo K é 1000. Então, ficou 11,2 quilômetros por segundo. Então, essa é a velocidade mínima, ok? Isso para um foguete, né? Para um satélite, aí ele entra em órbita, ok? Deixa eu só atender uma aluna da matemática aqui, só um minutinho. Ela está ligando aqui. Um momentinho. Ok. Bom, aí o que eu fiz? Eu pus um exercício para a gente fazer uma análise. Esse exercício é do Enem de 2017, é a questão 99. Bom, como a gente está falando de leis de Newton, etc., então eu resolvi, eu achei esse exercício muito legal, porque vamos ler, e aí dá para a gente fazer uma análise bem legal, ó. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Vocês sabem que tem muita gente, principalmente as pessoas mais, assim, mais velhas, né? Eles acham que é perigoso usar o cinto. Então, isso é quando a lei do cinto de segurança se tornou obrigatória, por exemplo, muita gente tinha muito medo de usar, por conta de que tinha essas histórias. Ah, fulano foi prensado pelo cinto, né, e morreu por conta disso, enfim. Muita coisa nesse nível aí. Então, esse exercício eu achei muito legal, porque você tem que analisar o gráfico, né, e tem que, além disso, saber por quê, né, outra coisa, o cinto de segurança, ele está em qual das leis? Então, é a primeira lei de Newton, né? Aplicação direta, que é a história lá, se eu estou em movimento, quero continuar em movimento, em repouso, quero permanecer em repouso. Então, pensando na segurança do produto, um fabricante de automóveis, ele realizou testes com 5 modelos diferentes de cinto, e os testes simularam uma colisão de 0,3 ou 0,30 segundo de duração. Eles utilizaram bonecos lá que representavam os ocupantes e foram equipados com acelerômetros para medir qual foi a aceleração, no caso, provocada, e eles foram, olha no eixo X aqui, que você vai ver que ele pôs no eixo X de 0 a 30, né, 0,30, e aqui na aceleração, uma coisa absurda, né, até 200 metros por segundo, olha lá, ok? Bom, esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco, função do tempo. Por que desaceleração? Porque ele vai fazer a colisão e a partir, né, da colisão vai ver como que os bonecos vão reagir junto lá amarradinho no cinto de segurança. De que forma eles vão desacelerar, né? Porque
Aqui no caso, não está envolvido abrir airbag, tá? A gente supõe que não tenha tido essa intenção, ok? Então, lá, os parâmetros como massa dos bonecos, as dimensões dos cintos e a velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos, né? Resultado final obtido está no gráfico. Então, vamos fazer uma análise, não sei se está bem claro aí para vocês o gráfico, mas veja só. Então, vamos começar com o cinto 1, ok? Cinto 1, no caso, é esse primeirinho aqui, olha, veja o pontilhadinho. Então, qual que é a variação? O tempo varia de 0 a 0,15 e o pico, né, vai lá no pico. O pico também, ó, 0,05 e 0,10. Então, se você pegar a média, isso aí vai dar 0,7 mais ou menos sobe, 0,7 de tempo para mais ou menos, vai dar 140 aqui no meio, 150 metros por segundo de aceleração. Então, se vocês quiserem ir anotando aí, então, o primeiro cinto está num tempo, desacelerou num tempo de 0,0775 segundos, para uma aceleração absurda, né? De em torno de 150 metros por segundo, ok? Segundo cinto, você tem mais ou menos um pouquinho antes de 0,05 do tempo e vai desacelerando até lá onde você tem metade de 0,25, 0,30, vai dar 0,27 mais ou menos, né? E então você tem aí uns em torno de 0,22 segundos, né? Que foi o tempo de desaceleração. Porém, o que você percebe? Que a aceleração aí, olha lá, ela foi o quê? A menor de todos os gráficos, né? Está ali em torno de 60, 65, mais ou menos, metros por segundo ao quadrado, ok? Terceiro cinto é o que tem o pico mais elevado, né? Está lá perto de uns 190 metros por segundo ao quadrado. E aí o tempo de desaceleração é uma coisa muito rápida, muito pequena, porque ó, está em torno de 0,11 mais ou menos, né? 0,11 a 0,20, ou seja, 0,09 segundos, né? Ocorre esse processo de desaceleração, ok? Para essa desaceleração aí violentíssima, né? Que chegou lá perto de 190, ok? Aí tem o quarto cinto, que é esse gráfico mais estranho aí, até dá a impressão que deu até uma paradinha ali, né? Que ficou meio constante. Então, a gente tem de 0,05 a 0,30, que é em torno de 0,25 segundos, para uma aceleração ali de em torno de 80, 85, mais ou menos, né? E aí a gente tem o último gráfico, que é o último pico, que é do cinto 5, que é o pontilhadão aí, ó. Então, também ocorre num processo brusco, em torno de 0,10 segundos, né? Demora um pouco, só que olha lá para quanto vai o pico, em torno lá de uns 170, né? Então, ele faz uma aceleração de 170 em torno de 10 segundos. Bom, eu não coloquei a resposta aí, mas eu penso que a essa altura vocês já devem ter descoberto que ele vai perguntar aqui. Então, vamos lá. Depois que a gente analisou, ele pergunta qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão ao motorista. Bom, aí eu queria que vocês pensassem, é algo violento ou é algo que acontece de uma forma mais maneira, mais assim, lenta, né? Então, penso que vocês escolheram o cinto número 2, ok? Por quê? Porque olha o tempo de desaceleração, né? Ele vai ocorrer
num tempo bem maior que os outros e de uma forma mais amena, né? Olha lá, ó, em torno de 60 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, espero que fique assim bastante claro para vocês que essa é a forma mais adequada, não pode ser algo violento, né? Que faça a desaceleração muito rápida e com uma aceleração extremamente alta, ok? Então aí você fica com a alternativa B de bola, que é o cinto número Por que não pode ser o cinto 4? 4, esse. É porque se você comparar o pico, ele ainda é maior, né? Vendo? E ele faz de uma forma meio estranha, né? Ele não vai, dá a impressão que ali ele criou um patamar que aí vai ficar, tipo assim, parando, levando muito tempo para acelerou demais e aí não criou essa curva, né? Assim, suave, essa barriguinha toda. Ele vai fazer um patamar ali, dá a impressão que parou, né? Que ficou acelerando assim, parado, olha lá. Tá vendo? Esse patamarzinho aí, isso aí significa constância, né? Então, que é meio fora da, assim, para interpretar, ele não teve assim, porque vai acontecer de uma forma contínua, né? E aí dá a impressão que você ficou ali parado, aconteceu alguma coisa que ficou parado ali, né? Então, ele não obedeceu assim, acelerou e foi. Você pode ver que ele é bem suave, bem, tipo assim, como se ele fosse simétrico, se eu passasse um eixo, né, no 2, que ele teve um processo mais, né, da forma que ele acelerou, ele foi desacelerando, de uma forma igual, né? Ok? Aí depois vocês analisam melhor, falam, olha, mas esse exercício é muito legal, assim, que ele tem que você fazer essa análise gráfica, e você faz as diferenças, né? Quanto ele, né, tem de aceleração para o tempo, né? Então, beleza? Depois vocês dão mais uma passadinha aí. Muito bem. Agora aqui é outro exercício também que envolve cálculo. Aí se vocês aqui, assim, eu vou falando, mas vocês depois podem anotar alguma dúvida, tá bom? Também achei bem interessante. Para esse mundo que a gente vive, ele é bem real, que é isso que o Enem faz, né? Na verdade. Então, olha só. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção. Vocês conhecem alguém que faz isso? Não, né? Ninguém. Aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Então, considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Isso é legal porque vocês podem até usar para mostrar para alguém, né, que não acredita muito no que acontece. Mas veja só, eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Quando pisando freio, ok? Bom, duas indicações para vocês. O motorista atento, ele aciona o freio a uma velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Aí você vai falar assim, mas o que acontece? Então, vamos começar a pensar aqui, antes de mudar para a tela da resolução, o que vai acontecer se eu demoro 1 segundo a mais para frear, se eu venho nessa velocidade de 14 metros por segundo? Eu vou aumentar, na verdade é a aceleração? Quando eu digo assim, eles aceleram a 1 metro por segundo ao quadrado. O que significa? Que a cada 1 segundo, a velocidade aumenta de 1 metro por segundo. Então, o que vai acontecer quando ele acelera, ainda continua acelerando durante mais 1 segundo?
eu vou ter que somar na velocidade dele mais um pouco, né? E além do mais, nesse 1 segundo que ele continua acelerando, ele vai percorrer uma distância a mais do que o outro que freou antes, ok? Bom, aí a pergunta é, que distância que o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, exercício bom também. Veja só. Então, aqui tem o processinho de resolução para vocês. Aqui, então vamos começar com o motorista atento. Ele vai desacelerar, né? Com 5 metros por segundo ao quadrado, a partir de qual velocidade ele está? 14 metros por segundo, ok? Então, a gente vai usar a Torricelli, que já me dá direto a distância que ele vai percorrer nesse tempo. Então, lembram? Velocidade final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos, por que que é menos? Lembra lá na equação horária que eu falei, ó, se eu tiver uma desaceleração, né, quando pisa no freio, a gente troca esse sinal. Então, aqui no Torricelli também, olha lá. Então, menos 2, que é da equação, vamos lembrar a equação. Vf ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2A delta S, ok? Então, bom, por que ficou zero? Por que a velocidade final ficou zero? Porque ele vai parar, né? O intuito dele para fazer essa frenagem é que ele vai parar. Então, velocidade final, zero. Qual é a velocidade inicial de quando ele começa a fazer a frenagem? 14, né? Menos 2, que é da equação, 5, que é da desaceleração, e eu quero achar o delta S, ou seja, quanto ele percorreu nesse intervalo. Então, a gente vai resultar nesse 1 segundo aí, né? Que o outro não demorou, então vai dar uma diferença, porque o outro vai ter andado muito mais que ele. Ele só para fazer essa frenagem, ele ainda, do instante que ele põe o pé no freio até ele parar, ele percorre 19,6 metros. Aí tem aqueles exercícios que são tradicionais lá, os mais assim, aí coloca um obstáculo, né? Tipo assim, se o obstáculo estiver a 20 metros, vai o motorista colide ou não? No caso dele, não. Mas se eu colocasse, por exemplo, um objeto, tivesse alguma coisa, né? Um obstáculo a 18 metros, por exemplo, ele teria colidido, ok? Bom, o caso dele é muito fácil analisar. Vamos analisar o motorista desatento? O que ele faz? Então, vamos pensar assim, ó. Se ele ainda acelera, né, durante mais, né, ele não demora mais um segundo, então vamos lá, ó. Então, enquanto ele ainda acelera 1 metro por segundo, a partir de 14 metros por segundo, ele vai chegar a 15. Lembra que eu falei? Por quê? Porque lá no cada 1 metro por segundo ao quadrado significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta de 1 metro por segundo. Então, 1 segundo depois, quando ele for iniciar a frenagem dele, ele já não vai mais estar a 14, ele vai estar a 15, ok? Bom, então vamos lá, vamos pegar a Torricelli de novo. Então, vamos lá. Velocidade final, né? Nesse caso, a gente ainda não... vamos achar quanto que ele andou primeiro, tá? Quanto mais ele andou. Por isso que aqui ainda não vou zerar na segunda parte. Então, quanto ele andou nesse 1 segundo, né? Então, colocando lá na fórmula, você fica assim, ó, 15, que é a final, ao quadrado, né? Que é velocidade final ao quadrado, é igual a inicial ao quadrado, que é o 14, mais 2, aceleração ainda é 1 aí, né? Então, a gente vai chamar de delta S, né? Beleza? Então, ele teria andado 14,5 metros, ok? Se vocês quiserem colocar lá na equação
da posição também dá certo, sabe? S igual V0T mais meio de AT ao quadrado, vai dar o mesmo resultado, ok? Podem usar as duas, no caso. Bom, muito bem. Então, ele andou 14 metros, 5. Ok. E aí? Aí ele vai frear, né? Vamos lá, vamos frear. Se ele vai frear até parar, a partir dessa distância aí que ele já andou, ó. De 1 segundo a mais, ele já andou isso aí. Então, vamos lá. Ele vai frear a 5 metros por segundo ao quadrado, percorrendo um deslocamento, né, de quanto? Então, vamos zerar, igual a gente fez lá com o primeiro motorista, com o atento. Vamos lá. Então, vamos lá, 0, né, final igual a 0, é igual a 15 ao quadrado, menos agora, porque está desacelerando, 2 vezes 5, né, 2 da fórmula, 5 da aceleração, e vamos achar o ΔS que ele andou depois que ele pôs o pé no freio lá, né, começou a frear. Então, isso aí vai resultar, gente, em 22,5 metros, tá? O quanto ele, olha só, por ele estar com uma velocidade maior, olha quanto ele andou só no trecho que ele freou. Enquanto o primeiro motorista andou 19,6, ele já andou 22,5. Só que no intervalo em que até ele pensar em frear ou frenar, ele já tinha andado 14. Então, vamos lá. Logo, o desatento vai percorrer a soma das duas distâncias, ok? 22,5 mais 14,5. Ou seja, no total, ele percorre 37 metros. Aí, quanto que ele vai percorrer a mais que o motorista atento lá, todo direitinho, né? Subtraindo aí, fazendo um ΔS, vai dar a diferença de 17,4 metros, entendeu? Então, é isso que dá, né, gente? Isso que ele levou 1 segundo, poderia ter levado mais, né? Então, lá na alternativa, voltando lá, alternativa E, olha lá, 17,7 metros. Não sei se vocês acharam complicado, mas é um exercício bem estilão que o Enem gosta, né? Bem, beleza? Muito bem. Aí incluí um pouquinho para vocês. Só um minutinho, gente, que aqui tem os alunos estão me solicitando, tá? Só um minutinho, que eles têm trabalho para colocar lá no Moodle. Só um minutinho. O pessoal, eu já mudo lá, eu sei, porque eu tinha pensado em que vocês iriam fazer na folha, né? E aí vocês têm que fazer a foto. Eu tenho que mudar lá e pôr em imagem, senão vocês não conseguem mesmo. Dá mais um minutinho, já já eu troco lá, e aí vocês postam, ok? Ok. Legal, gente. Então vamos ainda mecânica. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho e energia, né? Que também é outra parte bem legal aí. Também de uma forma bem geral, viu, gente? Vamos lá, o que é energia mecânica? Sempre é a energia que está associada aos corpos, sistemas físicos que estão em movimento, ou capazes de realizar movimento. E pode se manifestar na forma de energia potencial e cinética, tá? Vocês devem lembrar, super, né, que a energia cinética, sempre que a gente diz que é a energia da velocidade, né, porque é mv²/2, ali onde eu pus o carrinho, tá esse tal aí, né, que é o trabalho, sempre vai ser a força vezes o deslocamento, e aí, como a força é m vezes a, então tem essa substituição aí, para você ver que o teorema da energia cinética é sempre a energia cinética final, olha lá, a setinha aí em amarelo, menos a energia cinética final, ok? Opa, menos a energia cinética inicial, ok?
Então, esse tal igual EC menos EC0 é o teorema da energia cinética famoso, né? Então, olha lá, o trabalho realizado por uma força, ele pode ser entendido como sendo a variação da energia cinética pelo corpo, que chama o teorema da energia cinética, ok? Beleza? Vamos para o próximo. Trabalho e energia, vamos falar agora da potencial gravitacional. A gente fala sempre que a energia potencial gravitacional, ela está sempre ligada à posição que o corpo ocupa, né? Então, tanto que a fórmula é a massa vezes a gravidade vezes a altura, sempre dependendo dessas três grandezas, né? A energia está sempre associada ao trabalho que a força-peso pode realizar sobre um corpo no campo gravitacional da Terra, por isso G, né? Gravidade. Lembrar que energia é dada em Joule, a massa é sempre em quilograma, a aceleração gravitacional sempre metros por segundo quadrado e H, a altura em metros. Sempre lembrar dessas unidades de medida do sistema internacional. E tem mais uma energia, que é a potencial elástica, né? Que é arcos, molas, né? Então, está sempre associado ao trabalho que a força elástica pode fazer, porque acontece uma deformação ao longo de uma mola helicoidal, por exemplo. Então, essa deformação que a gente chama de X, se a mola é uma mola mais, a gente fala uma mola macia, ela deforma mais, se é uma mola mais dura, né, deforma menos, ok? Então, vamos lá. A energia potencial elástica, ela é dada por meio de Kx quadrado, né? Quem é o K? O K é isso que determina se a mola é muito dura, então deforma menos, esse K é menor, ou se a mola é mais macia, se deforma, né, mais ou menos. E o X é o quanto deforma, né? Sempre vai ser medido em metros. Em geral, vem lá nos problemas, vem assim milímetros, né, centímetros e etc. E aí a fórmula da potência, que a potência no sistema internacional é medida em watts, né? Potência mecânica é o trabalho, no caso aí, né? Esse W pode ser trabalho, porque é em inglês, né? Dividido pela variação do tempo de realização desse trabalho, ok? Então, vamos lá. Agora tem outro exercício para vocês aí que envolve energia, tá bom? Dá uma olhadinha, esse é o do Enem 2009, é a questão número 20. Então, isso aí é uma térmica, né? O legal desse exercício é que ele já é lá de 2009, então tem 11 anos, né? E hoje, não sei se vocês estão atualizados em relação às notícias, o que aconteceu? Teve a notícia essa semana mesmo que passou, não sei se vocês viram, aconteceu o problema de falta de fornecimento de energia eu não me lembro exatamente, mas provavelmente deve ser no sul, porque a maior quantidade de térmicas estão ali pela região sul, por conta da quantidade de carvão, né, gás natural. Mas o que aconteceu? A Petrobras fornece o gás para essas usinas térmicas funcionarem, e aí, por algum motivo, tem até um processo que eles estão entrando, esse gás não foi fornecido, e aí a usina não pôde funcionar e o pessoal ficou com defasagem de eletricidade mesmo, né? Mas aqui está um problema que eu achei interessante, está aí a fonte, né? Que pode ser utilizado para analisar a situação dessas térmicas hoje, que eu acho que até coisa pode cair para vocês. Então, vamos lá. O esquema montado é um diagrama de bloco de uma estação geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil. Poderia ser carvão, aqui não especifica exatamente. Poderia ser o carvão, poderia ser o gás, né? Mas, e presta atenção nessa palavra diagrama de bloco, porque, na verdade, é uma espécie de fluxograma, né? O diagrama de bloco
não é tão utilizado, mas de repente pode aparecer. O que é isso, diagrama de bloco? Então, é uma espécie de fluxo, né? Mostra um fluxo, ou seja, o caminho que, no caso aí, eles querem mostrar. Se você seguir as setinhas, isso na verdade é um fluxograma, ok? Então, vamos lá. Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das seguintes ações poderia resultar em alguma economia de energia sem afetar a capacidade de geração da usina? Bom, essa aqui é uma questão de análise conceitual, né? Então, a gente sabe aí, se você observar o fluxo, né? Então, tem a, a queima, né? Tem lá, combustível, né? Aí aquece a água da caldeira, o intuito disso tudo é gerar vapor, que na verdade toda térmica, inclusive a nuclear é considerada uma térmica, porque o objetivo lá da quebra dos isótopos de urânio, que seja, é gerar calor para gerar vapor e para movimentar a turbina, e acompanha aí o desenho. Só que esse vapor, na verdade, ele não é jogado, né? Ele tem um processo que volta, tipo lá, tem uma serpentina que na verdade é um condensador. O que é condensador? Vamos lembrar lá das transformações ou mudança de fase. Condensar, passar do estado gasoso, do estado de vapor para o estado líquido. Então ele volta. Então veja aí a seta, saída da água quente, aí volta, água quente então é jogada ou no rio ou no lago, né? O que danifica demais ambientalmente, ecologicamente falando, o lago, na verdade, fica destruído, né? Porque a água fica muito aquecida. Bom, então vamos analisar o que acontece, né? Quais são as opções que ele dá para a gente. Enquanto isso, como não pus a alternativa aí para vocês irem pensando. Vamos lá. Vamos reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina para ser queimado? Não, né? Porque se a gente reduzir, o que vai acontecer? A capacidade de geração também vai ser alterada, né? Então, vai afetar. Então, a A, descartada. B, vamos reduzir o volume de água do lago que circula no condensador de vapor? Não, né? Como sim reduzir o volume de água, né, que circula? Não tem nem lógica, né, a gente pensar nisso, imagina. Reduzir o tamanho da bomba para devolver água líquida à caldeira, será que isso interferiria? Reduzir o tamanho da bomba, põe uma bombinha menor, o que vai acontecer? Vai afetar a capacidade, né, de geração da usina, porque como que se a água, né, não tem água suficiente lá, não vai poder produzir vapor suficiente e aí não vai rolar. Melhorar a capacidade dos dutos com vapor, conduzirem calor para o ambiente. Gente, conduzir vapor para o ambiente é uma coisa boa? Não, né? Esses gases são péssimos, calor para o ambiente é péssimo. Então, também não, né? Então, o que vai sobrar para a gente? É ruim quando é a última alternativa, né? Chega lá e a gente fala, nossa, descartei todas, será que é essa mesmo? Mas seria uma forma, vamos usar o calor liberado com os gases para mover outro gerador? É a única opção aí que seria viável a gente pensar, né? Por que esses gases todos que vão para a atmosfera, né? Por que eles não podem ser reaproveitados, né? Esses gases poderiam, por exemplo, acoplar outro gerador aí, de alguma maneira, ser utilizado, né? Porque assim evitaria até esse processo de contaminação por conta da combustão, contaminação ambiental, né? Que, aliás, as térmicas são altamente poluentes, né? Que vai me desculpar aí quem é favorável, mas são terríveis. Enfim, então, gente, sobra para vocês aí a alternativa aí.
Então, vamos utilizar o calor. Todo calor que é jogado na atmosfera não serve para nada, só serve para efeito estufa, né? E para gerar caos no universo. Isso daí não tem nem dúvida, né? Ok? Muito bem. Aí, o que eu fiz? Um pouquinho de física térmica, tá bom? Essa parte vocês gostam, né? Porque essa é a física térmica, eu falei que é a parte mais fácil da física, né? Olha, gente, não que tenha acabado a mecânica ficou impulso, colisão, lançamento oblíquo, torque, que é toda a parte de estática, alavancas. Então, tem N coisas de mecânica, né? Imagina quantos exercícios utilizando a mecânica eles não podem criar, assim, mais ligado nesse perfil aí do cotidiano? Podem, né? Enfim, tem que saber, então, usar um pouco da sua análise. E sempre assim, dá para você descobrir qual é a mais provável, né? Se você fizer com jeitinho ali, vai tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Física térmica. Então, termologia, né? É o ramo que estuda o calor, fenômenos e os fenômenos térmicos relacionados, e ainda pode ser dividido em 3 outras áreas, né? O ramos, que é a termometria, metria sempre medida, termotemperatura, metria, medida de temperatura, calorimetria, então medida do calor, e a termodinâmica, ok? Calor. O calor é interessante porque gera muitos maus entendidos, né? No sentido do conceito em si, né? Então, aqui eu vou usar uma palavra que eu usei no meu tempo de cursinho, que eu nunca esqueci, que meu professor de física falava assim, não esquece que calor é energia em trânsito, calor é energia em trânsito, ok? Então, sempre a energia térmica, né, ela está em movimento se tiver diferenças de temperaturas, né, de um corpo para o outro. Se ambos estiverem com a mesma temperatura, então não tem troca de calor, tá? Por isso que a gente fala que calor é energia térmica em movimento, energia em trânsito, sempre flui do corpo de maior temperatura. Por quê? Porque tem mais agitação térmica para um corpo de menor temperatura. Então, sempre de quem tem mais vai para quem tem menos. Esse é o sentido do fluxo. Sempre, 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 tá? No sistema internacional, o calor é medido em joules, né? J aí. Só que no cotidiano, o que a gente mais utiliza é a caloria, beleza? Que é o cal. Depois, acho que ali na frente eu coloquei a relação de calorias e na parte de calorimetria, eu coloquei a relação de uma caloria e os 4,18 joules, ok? Bom, o que a gente fala de escalas? As escalas termométricas, na verdade, problemas de aplicação, nem coloquei as equações porque, né, vocês lembram que a relação entre Celsius e Fahrenheit tem vários jeitos de escrever, mas é TC sobre 5 dividido, que é igual a TF menos 32 dividido por 9, né? Então, essa relação. Mas, hoje é tão, assim, problemas desse tipo são tão mecânicos, né? Que você tem aí no celular a hora que você quiser conversão. Então, nem coloquei para vocês as equações. Essas transformações falam que são direto do cotidiano aí, né? Então, vamos lá. Só lembrar que a escala Celsius, como que faz uma escala? Vocês já devem ter estudado, né, que a escala, você pode fazer uma escala com seu nome, depende. Se você quiser elaborar uma escala, então o que você precisa para isso? Você determina um ponto fixo, né, para a fusão do gelo, um ponto fixo para a ebulição da água. Daí você tem um intervalo, por exemplo, a Celsius, você tem de 0 a 100, então você tem um intervalo de 100 partes. Por isso que às vezes você vê em locais que ela é chamada centígrada, porque é dividido em 100 pedacinhos, ok? Bom, aí vem a Fahrenheit, ou Fahrenheit, né, que é alemão, e aí o que ele estabeleceu?
os 2 pontos fixos que ele estabeleceu foi 32 para o gelo e 212 para a ebulição da água, ok? Isso aí dá um intervalo para a gente de 180, né? Então, se você pegar, ela é dividida em 180 pedacinhos, beleza? E a Kelvin, que é a escala que a gente chama de absoluta, né? Que é elaborada por Lord Kelvin, e ele estabeleceu que o ponto de fusão do gelo seria 273 e o ponto de ebulição 373, ok? Também aí você tem 100 partes, né? 100 pedacinhos. Por isso que quando a gente compara em termos de intervalo, a gente fala que um pedacinho Kelvin é igual a um pedacinho Celsius. Pedacinho, tá? Não pode falar que um Kelvin é igual a um Celsius. Então, é um pedacinho. Só que o pedacinho da escala Fahrenheit, ela é menorzinho, né? Já dividi em 180 pedacinhos, então o pedacinho Fahrenheit é bem menorzinho, ok? Vamos para o próximo. O que é calorimetria? Então, vamos lá. Tem a ver com as calorias, né? Então, o que é uma caloria? Então, uma caloria é o quanto de calor que 1 grama de água pura precisa em condições normais de temperatura e pressão, aumentar 1 grau Celsius, ok? Então, uma caloria equivale a 4,18, uma casinha a mais aí, 4,186 joules ou 4,2, dependendo, né, do que for analisar o problema, etc, ok? Aí entra a parte de calor específico e capacidade térmica. Calor específico é o Czinho, capacidade térmica é o Czão, né? O que é a definição? É tudo definição, gente, tá? Isso aí, esses termos têm definição, realmente. Então, por definição, o calor específico é numericamente, né? Quanto eu posso medir de calor perdida ou recebida por 1 grama daquela substância, por exemplo, do ferro, do alumínio, etc. Sempre que ele variar 1 grau Celsius a sua temperatura, ok? Sempre é expresso, então, o Czinho é calorias por grama grau Celsius. Então, por quê? Para você não esquecer, o Czinho tem sempre o grama, ou seja, porque tem a ver com a massa, tá bom? Então, vamos lá. Também pode ser conhecido como capacidade térmica massiva, lá, por conta da massa. Então, eu tenho aí essa equaçãozinha, quantidade de calor, né, que é o Qzão, dividido por delta teta, que é a variação da temperatura. Isso daí, na verdade, é a capacidade térmica, mas se eu substituir o calor por MC delta teta, e eu cortar, eu tenho então que que a capacidade térmica também pode ser calculada por M, que é a massa, vezes o calor específico. Então, essa formulinha aí também é bastante utilizada. Quando não dá para você utilizar a primeira ali, Q por delta teta, você vai direto aí, se você tiver o calor específico, ok? Para calcular. Ok? Então, vamos lá. Física térmica é continuação, né? Bom, a gente tem então aí 2 tipos de calor. Calor sensível, gente, toda vez que fala em calor sensível, que a gente utiliza a equação fundamental aí, o que macete, né? Que a gente fala, que macete, que é C, calor específico, massa e variação da temperatura. Isso aí chama equação fundamental da calorimetria. Esse calor é chamado sensível. Então, o calor sensível ele tem a ver somente com a variação da alteração da temperatura do corpo. Então, só altera, varia, né, a temperatura, mas não muda de fase, ok? Então, só para completar ali, ó, Q é a quantidade de calor, em K ou joule, né, vai depender aí da forma que tiver o problema. O Czinho é o calor específico da substância, M é a massinha do corpo, né, em gramas ou quilogramas. É o seguinte, prestar atenção que se for em joules, você vai usar quilograma.
Se for em cal, você vai usar gramas, ok? E aí você tem o delta θ, delta t, que é a mesma coisa, que é a variação da temperatura, ok? Bom, aí você tem outro tipo de calor, que é o calor latente, que é Q igual a ml. Esse é o calor que toda vez que um corpo vai mudar de estado físico, ou mudar de fase, né? E aí tem a famosa equação, que é uma delícia fazer as trocas de calor entre os corpos, que é a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido é igual a zero. Ou ainda você pode escrever que delta Q recebido é menos o delta Q cedido, ok? Aí tem essa mudança de fase, que é bem legal, né? Do gelo para a água no estado líquido fusão. Aí você tem do líquido para o gelo solidificação. Aí você tem da água no estado líquido do estado de vapor, vaporização, que você tem do estado, né? Pode ser liquefação ou condensação, aí depende de qual é a substância que está passando, né? E quando você tem o processo direto, sólido para o vapor direto, caso do iodo no estado sólido, por exemplo, a gente chama de sublimação. Caso da naftalina, né, que desaparece também, né, ela está no estado sólido, vai direto para o estado de vapor, né, então chama sublimação. Tem locais que chamam o estado de volta de ressublimação, aí é uma questão de, ok? E aí, gente, aqui, meio que para finalizar, eu coloquei os 3 processos, né, de propagação do calor, transmissão e propagação, que é a condução, a convecção, a radiação ou irradiação. E aí tem algumas condições, né, acho que vocês vão lembrar. A condução térmica só vai ocorrer em materiais no estado sólido. Como eu tenho um fluxo de calor, né, por exemplo, você pega uma barra e coloca no fogo, então aí começa assim, ó, essa parte onde a temperatura fica muito alta, o que vai acontecer? Sempre lembrar que temperatura, você tem que lembrar, sempre lembra na sua cabeça que tem assim um monte de átomos, começa a ficar agitado, né? Começa a pular, saltar. Então essa parte aqui está muito agitada. E vamos andando na barra de ferro. Então lá no meio está mais ou menos e lá no fim ainda não chegou assim, né? Então a gente chama isso de fluxo de calor. Ou, no caso, eu tenho o que a gente chama de condutividade, quanto que, né, conduz. Então, aí eu coloquei a equação para vocês, né, no caso, chama equação de condutividade, essa letra é o φ, né, φ é igual a K, vezes a área do material que está passando calor de um momento inicial para um outro, né, você calcula essa área, né, e aí tem a temperatura que iniciou, final, e esse L é o comprimento, né? E o K é uma constante de proporcionalidade que vai variar de acordo com o material, ok? Bom, e a convecção? A convecção, ela ocorre sempre em fluidos e líquidos, né? Que a gente fala em gases, né? Devido a sempre a diferença de densidade. Então, não ocorre em materiais sólidos, tá? Lembrar aqui dos urubus, né, que pegam as correntes de convecção e aproveitam disso para voar sem gastar muita energia. Enfim, tem muita utilização, as brisas, né, da onde vai uma brisa para outra, a brisa marítima, a brisa terrestre, ok? E aí você tem a radiação e irradiação. Lembrar que sempre por transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, preferencialmente radiação infravermelha, que é o calor, né? Que é o caso do Sol, que atravessa todo o vácuo. Lembrar que as ondas eletromagnéticas sempre acontecem, né? São capazes de transmitir e se propagar no vácuo, ok? Aí pus esse exercício para vocês, que é bem
é de 2013, que a gente até faz em laboratório, com 2 garrafas PET, uma pinta de branco. Aqui vai envolver vários conceitos, ó, de reflexão, né, e absorção. O branco, né, refletindo, e o preto absorvendo bastante. Aí, um termômetro, né, em cada um, para medir o que acontece com a variação da temperatura. Eu já vou mostrar a fotinha na sequência. Aí, no ponto médio, coloca uma lâmpada, né, incandescente, porque ela gera muito calor, e deixa-se um tempo, né, e durante o experimento foram monitoradas as temperaturas nas 2 garrafas. Então, vamos lá. Enquanto a lâmpada permaneceu acesa, foi monitorada, né, e depois, quando atingiram desligaram, deixaram acontecer um equilíbrio com o meio ambiente, ok? Então, vamos lá, fotinha do experimento, olha lá, isso aí eu já fiz muito em laboratório, muito parecido, bem legal. Bom, então aqui o que a gente tem de conceito em termos de absorção e reflexão? O branco, a gente sabe que a reflexão é bastante elevada, e no preto a gente sabe que a absorção é muito elevada, ao contrário do branco. Então vamos pensar, deixei essa lâmpada acesa, os 2 absorveram calor, será que absorveram igualmente? Não, né? A gente sabendo que o preto é um material, ou seja, é uma cor que absorve, né, o calor radiante. Então, com certeza, ao final da experiência, o que aconteceu? O preto absorveu muito mais, né? Então, vamos analisar as alternativas? Vamos lá. As alternativas são essas daí, né, que ele está pedindo. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação à da branca durante todo o experimento foi. Bom, com certeza, mais do que na branca, porque a branca absorveu, mas só que teve uma reflexão muito alta, né? O branco reflete muito. Vamos lá. Alternativa A, igual no aquecimento, igual no resfriamento. Não, né? Não foi igual. A gente sabe que não tem nem como ser igual. Aí você vai falar assim, eu teria que fazer o experimento. Mesmo fazendo, você vai chegar a essa conclusão, mas você tem que ir pelos conceitos, ok? Vamos lá. Maior aquecimento, ele está falando da preta. Maior aquecimento igual no resfriamento. Então, vamos pensar assim. Se a garrafa preta aqueceu muito mais, por conta que a energia térmica absorvida foi imensa. Então, tipo assim, o que aconteceu? Ficou com muito mais energia térmica, ok? Agora, quando vai resfriar, será que ele perde calor igual ao da branca? Então, nesse aspecto, tem que pensar. Se aqueceu muito mais, o que será que aconteceu quando resfriou? Quando foi perdendo calor para o meio? Né? Então, aí vamos descartar a B, né? Porque não pode ser igual. Se tem muito mais calor, em relação ao meio, também vai perder mais calor, né? Vamos lá, a taxa de variação, entendeu? Se ele recebe muito mais, então eu tenho muito mais, eu também, na hora que eu vou fazer o processo inverso, também eu vou perder mais, entendeu? Aí tem lá, menor no aquecimento, igual no resfriamento. Não, porque não é menor, a gente sabe que é maior. Então, aqui você já poderia descartar de início, assim, o A e o C, né? Então, você ficaria com a B, a D e a E. Só que, se ele absorveu muito mais energia, então ele também vai perder mais energia. Então, não pode ser a D. Então, o que vai acontecer? A gente caiu lá na alternativa E, então ele vai variar, ou seja, vai receber muito mais energia, né? Porque a temperatura vai ser maior, mas em compensação, como ele também tem muita energia térmica, ele também vai perder muito mais energia, entendeu?
Então, a alternativa que fica aí é a alternativa E, ok? Isso continua muito, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Espero que tenha servido para vocês fazerem pelo menos rememorar, né, o que aconteceu, ok? E espero que vocês, assim, aproveitem, abrem um pouquinho para vocês poderem estudar, focarem aí, tá? Porque é muito rápido, né, gente? Não dá muito tempo, ok? Fica assim, as dúvidas que vocês tiverem, que quiserem me mandar, podem mandar no grupo, eu respondo lá depois no particular, ok? E se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, ok? Ok, Pro. Espero que tenha valido, porque foi muito rápido, né? Falei muito rápido. Foi muito boa. Gostei bastante, Oi? Pro. Boa Gostei noite, bastante. querido. Muito obrigada, tá? E assim, se puder, tiver oportunidade, a gente pode seguir, porque poderia, por exemplo, falar um pouco de ótica, mesmo fazendo essa revisão um pouco assim, talvez ajude um pouquinho, né? Aí um pouquinho das fórmulas de eletricidade, né? Vocês que sabem, se der certo lá, de repente tem outro. Então, boa noite para vocês, muito boa sorte, estudem bastante, tá? Ok? Boa Obrigado, noite, professor. pessoal. Boa noite. Boa noite. Se querem perguntar alguma coisa, Boa noite. boa noite. Se quiserem perguntar alguma coisa, tá? Mas podem reformular, se vocês estiverem estudando e tiverem alguma dúvida, assim, posso mandar lá no grupo? Por favor, ok? Fique à vontade. Um abraço para vocês, tá? Muito Tchau. obrigada.